Olá, queridíssimos alunos do nono ano do Ensino Fundamental. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro, já me conhecem, estou aqui para conversar com vocês no chat, interagir, ver quais são as opiniões de vocês e hoje a opinião será uma coisa muito importante na aula, né? Eu estou aqui ao meu lado com a professora Mônica. A professora aqui ministrará a aula de hoje com a minha humilde companhia. E na tela, as habilidades, né? Antes de eu chamar a professora. O tema da aula, a argumentação nas campanhas publicitárias. Etapa do ano, etapa de ensino, nono ano, são vocês. É isso, né? Habilidades do currículo paulista, hoje são duas. Analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, considerando práticas de consumo conscientes. E a segunda habilidade, produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Professora Mônica, ouvi dizer que hoje a aula será bem polêmica. Vamos continuar, porque, olha só, eu estou até aqui com o meu celular olhando os prints os prints do chat da aula anterior e eu dizendo aqui a uma hora, o chat foi muito legal, mas fiz muitos prints. Vou coletar, inclusive, opiniões de vocês lá para montar outras aulas, porque os professores bem sabem, essa habilidade vai percorrer aí o terceiro bimestre como um todo, inclusive quando a gente for falar lá do programa de recuperação, vamos trabalhar em cima de argumentação, em cima de opinião, do texto argumentativo e vou usar, obviamente, opiniões de vocês. Para isso, estava polêmica a aula anterior, não estava? Vocês falando sobre a questão do enfim, a hipocrisia, que o Mauro até retomou agora, antes da gente iniciar, não foi? Estava falando da hipocrisia, olha só, debate, né? Isso, a questão daquele meme, gente, do enfim, a hipocrisia, era por conta das aulas de ensino remoto, de EAD. Tem até aqui um que eu separei, olha só, o Gustavo Andrade, no chat anterior, que o chat agora ainda está fechado, não é? Isso. Está fechado ainda, daqui a pouco vai abrir. O Gustavo Andrade foi no outro chat falando assim, ó, os professores falavam que se você não quiser estudar, é só ficar em casa. Hoje estamos em casa e temos que estudar. Hashtag não, vírgula, enfim, a hipocrisia. Olha só que coisa. Isso. Então, a internet deu voz, né, para esse tipo que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que faz pensar. Uma coisa bem interessante, professora, é isso, que quando a gente começa a rir de alguma situação, né, agora há pouco você estava falando uma aula sobre tragédia e comédia, né, na primeira série. Então, quando a gente começa a rir de algo que deveria ser trágico, de certa forma a gente se conciliou com aquele problema, né? E a gente pode refletir de certa forma de maneira melhor, né? A gente começa a entender com mais clareza. Nós estamos rindo porque a gente sabe que é trágico, mas é verdade também. Hoje nós estamos em casa. Pois bem, e Mauro, interessante não é pensar que tudo isso tem a ver até com vários outros temas e conceitos que a gente trabalha. Não tem muito a ver com a ironia? Eles finalmente não entenderam o que é ironia? É isso, é a ironia. É a ironia do destino. O professor ficava, não quer estudar? Fica em casa, da próxima vez não vem. Você vem aqui para ficar dormindo? Fica em casa. E agora vocês estão em casa. Uma grande ironia também é isso, ó. Você ficava sempre no celular, isso. Agora eu entrei no celular. Verdade, entramos, verdade. Estamos lá Olha, dentro. Ele ficava na aula lá, mexendo no celular. E eu chamando a atenção. Dá o celular. Dá o celular aqui. Você já fez isso? Você já foi desse professor que colocou ali ao pé da lousa vários celulares? Ó, os celulares estão ali, daqui a pouco eu vou dá-los a vocês. Melhor ficar aqui comigo para não atrapalhar. Já fiz isso. Já fez isso? Essa fileirinha de celulares ali, os alunos pedindo para carregar ali, perto da lousa e tal. Gente, agora a gente pede, pega o celular, por favor, fica com o celular. O problema era o celular, entramos no celular. Agora estamos por aqui. Que ironia. Olha só, figura de linguagem, que a gente já teve bastante aula sobre isso e eu já tinha percebido, às vezes, a dificuldade que a gente tinha para identificar ironia. Gente, isso foi ironia. Amanhã a gente vai falar um pouco de figuras de linguagem, mas hoje, os objetivos, na tela para vocês. Os objetivos de hoje são: 1. Perceber em textos publicitários aspectos que se complementam e fortalecem os argumentos, despertando no leitor o leitor em relação ao que se pede, gente. Então, a gente vai falar de argumentação dentro do texto publicitário hoje. Retomar as discussões anteriores sobre conscientização nas campanhas publicitárias. Antes, a gente falou do gênero publicitário, o texto enquanto gênero ali, para a gente ver toda a questão da forma, mas hoje a gente vai falar sobre a conscientização.
dentro das campanhas e enfatizar a intencionalidade dos elementos textuais que caracterizam as campanhas do Ministério Público enquanto gênero publicitário, porque elas querem te convencer. Você falou hoje que o tema da aula era esse texto quer te convencer? Isso, falei sim, esse texto quer te convencer. Né? O convencimento que está tão próximo ali do gênero publicitário, dos textos que tem esse tipo de caráter, ele envolve uma questão argumentativa muito forte. E aí a gente já entra, o chat estando aberto, numa acolhida bem polêmica. Presta atenção. A imagem abaixo nos traz à memória um fato. Gente, qual é ele? Estamos no ano de 2020. Houve um fato aí em março que movimentou bastante o que está escrito aí, porque eu vou fazer a descrição dessa imagem, gente. A gente tem uma máquina de datilografia, uma coisa bem antiga, tá? A máquina de datilografia não é uma coisa atual, mas ela foi para causar um impacto que tem o papel que sai ali da máquina de datilografia, ele parece que foi digitado alguma coisa. Foi digitado ali um dizer. Digitado não, é datilografado. Mauro, você que é professor de inglês, vai ler muito melhor que eu. O que tem ali? Black Lives Matter. O que significa em português? Vidas negras importam. Bora lá, e eles já estão respondendo pra gente? O Fábio fala sobre racismo, a Maria Clara também. O João Pedro diz vidas negras. E o Felipe Bezerra diz violência contra pessoas negras. Muita gente participando, né? Muito bem, gente. A Ana Lara, racismo, racismo. Já vi uma aqui. Olha, já vi uma aqui. Também achei uma bem legal. É o fato, gente. O fato é... Ai, gente, olha só, não consegui captar. A Cecília diz aqui, assassinato de um negro por um policial branco. Isso, a Cecília. Sofia Rodrigues também falou que era o George Floyd, o professor Roberto. O Jonatas também. O Jonatas, assassinato de um jovem negro, início do movimento Vidas Negras Importam. Isso aí, essa imagem, quando a gente pensou em Black Lives Matter, pensou em 2020, qual fato veio à memória? O assassinato do George Floyd. Mas tantos outros depois que a mídia também trouxe, não é? Então, a próxima pergunta. Mas a continuação dessa acolhida. Agora, você vai dar sua opinião. Agora, eu não quero que você fale mais sobre o George Floyd. Você vai dar sua opinião sobre este movimento. Você o considera realmente importante? Veja bem, nessa imagem a gente tem várias pessoas que representam ali a etnia negra. Tem várias meninos e meninos, negros, pretos e... os que estão em cima estão com os punhos levantados, a gente sabe bem, não é? Fazendo referência ali ao movimento que vocês conhecem. Se não conhecem, eu não vou falar muito, senão a gente vai prolongar. Mas embaixo eles estão carregando o cartaz do, como que é, Mauro? Black Lives Matter. Em português, Vidas Negras Importam. Gente, você considera esse movimento importante? E aí, bora lá. Sim, todo mundo sim, muito. Acho muito importante. Nossa, subiu. Somos iguais, dependendo da nossa cor de pele, mas somos muito importante. Aí o Thierry falou aqui que não. Eu queria saber por que não. Porque você não é obrigado a achar que ele é importante, gente, né? É sua opinião. Você pode dar opinião. Não é importante. Agora, fala pra mim, por que não é importante? Então, porque às vezes acredita que é importante a luta, mas não o movimento. Pode ser nesse sentido, né? Isso. A Sara diz, sim, vidas negras importam, assim como qualquer vida humana, né? É isso. Ela falou, Sarah. Claro, assim como qualquer outras... Ali, aí, meu Deus do céu, eu tento falar, a velocidade do chat não controla. Às vezes a gente começa a ler, né? Mas que bom que as pessoas estão participando. Desculpa, parece que a gente está gaguejando, né? Mas tudo bem. Gente, algum aqui passou que tinham falado assim, não, por quê? Porque você colocando esse movimento à tona, parece que somente eles são importantes, sendo que todos são. E aí tem gente realmente que acha que não deveria ter um movimento falando que vidas negras importam, mas todas as vidas. A Júlia fala, claro, mano. Claro, mano, isso aí. É aquela questão, né? Não é porque eu estou lutando para que a floresta amazônica não seja devastada que eu não me importo com as demais florestas, com o meio ambiente de outros locais, né? A floresta amazônica importa, assim como as demais florestas. Uma coisa não exclui a outra, né? Eu acredito que esse movimento tem a ver com isso. Desculpa se eu estou me intrometendo na... Legal sua contribuição, porque a Juliana Couto, acho que deve ser Couto, ela falou assim, não é importante, porque todos nós somos iguais, sem necessitar de qualquer movimento. E aí a gente vai ter vários outros sim, claro, mas eu quis focar também nos
Não porque são minoria, mas que importa. Sua Então, opinião importa. Mas é isso, quando a gente faz uma aula sobre opinião, é desde que a gente respeite a opinião das pessoas, né? E vou colocar bem entre aspas, né? Todo ataque a uma opinião é um ataque à opinião, não à pessoa. E é necessário que haja respeito às opiniões. Opiniões não são verdades, opiniões são opiniões. Boa. Aí, bora lá. Hoje eu trouxe a minha Benedita, é a minha lousinha, tá bom? E eu vou colocar só essa parte aqui, ó. Ó, vamos lá, se ele consegue focar. Só essa parte aqui. Porque eu tava falando sobre hashtag. Eu vou mostrar tudo logo, vai. Eu tava falando sobre hashtag na aula anterior. Então eu trouxe essa acolhida pra gente puxar o gancho. Tá vendo aqui em cima? Black Lives Matter, ok? Não é isso? Vidas negras importam. Da onde começou esse movimento? Por causa dessa hashtag. Lembra que eu coloquei? Se você colocar várias palavras, coloque em letras maiúsculas as palavras que as separam. Como está em Black Lives Matter, você vai colocar assim no Twitter, no Facebook, vai encontrar bastante coisa. No Instagram também. Em 2012, houve um assassinato de um menino num supermercado nos Estados Unidos, porque pensavam ali que ele estava roubando e assassinou um menino sem ouvi-lo, assim como foi com George Floyd e com tantos outros aí nessa última década. Mas em 2012, uma ativista colocou no Facebook uma mensagem ali em homenagem a esse menino e outra ativista embaixo colocou essa hashtag Black Lives Matter. E foi por causa dessa hashtag que o Tumblr ficou movimentado, o Twitter ficou movimentado, o Instagram, porque elas criaram páginas e esse movimento cresceu. E toda vez que vem à tona um caso de assassinato a pessoas negras e injustamente, de forma injusta, tem que se pautar isso, que foi uma morte injusta, não se pode negar, essa tag vem à tona. E vários vídeos no YouTube que eu assisti falando a importância dessa hashtag, a importância, gente, do hiperlink que a hashtag traz, porque aí você pode colocá-la e ver quais são todos os acontecimentos ligados a isso e ver que esse movimento, sim, para mim, ele sim importa. Por quê? Porque pauta ali o racismo, não tem como acontece com os negros, com outras etnias. E só para complementar, gente, olha só, a gente falando de hashtag da aula anterior, eu esqueci de falar que eu não posso colocar caracteres como os outros símbolos, como esse daqui, numa hashtag, que senão eu quebro a hashtag. Eu só posso colocar números e letras. Números e letras pode. Então, imagina se eu fosse criar essa hashtag, nono ano é demais. Essa hashtag não funcionaria. Por quê? Porque tem esse símbolo. Depois lá no Instagram eu fui explicando, e o povo foi me perguntando, mas foram tantas perguntas, foi tão legal. O pessoal falando, não sabia como se criava hashtag, e tinha gente falando, nem sabia que a hashtag era um método de pesquisa. Pois sim, a hashtag não é para enfeite, ela é um método de pesquisa, e nesse caso aí, ela veio fruto de uma opinião que virou todo um movimento, e viu-se aí a importância da hashtag. Entendeu, Mauro? Sim, eu estou acompanhando o chat, o debate no chat está bem importante. Tá bem as legal, pessoas, né? Conversando sobre o assunto que nós trouxemos para a aula, né? E isso é importante. Gente, vou deixar bem claro, não importa a sua opinião, né? O que importa é que não sejamos racistas. Não sejamos racistas e claro que nos importamos com todas as vidas. Eu acredito que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas no mundo são pessoas boas e que se importam. E é isso, uma aula sobre opinião pressupõe você falar a sua e ouvir as dos outros. Claro. E é isso. É que de determinadas coisas não há opinião. Você vai falar assim, alguém claro. morreu e falar assim, merecia morrer? Então, é isso que a gente vai começar a falar. Exato, que a gente vai começar perfeito. a falar, né, Mauro? A gente ainda tem o mês inteiro. Porque Isso. fato, opinião e argumento demora até a gente embasar direitinho e depois a gente botar num texto, né? Essa é Mas uma a das gente vai coisas ficar mais falando o mês difíceis, inteiro. né? Difícil de fazer. Você reconhecer que aquilo não é um fato, aquela é uma opinião. Com opinião cabe argumentação, né? E uma coisa que eu uso nas minhas aulas de língua portuguesa, né, professora? Assim, que opinião é o método mais raso de conhecimento. Opinião sim, todo mundo isso, tem. isso. Agora, fundamentar essa opinião é que é complicado, né? Porque aí a gente abre outro precedente. Lembra que a gente falou da cultura do cancelamento? Por exemplo, tem pessoas que são canceladas indevidamente por conta disso, porque não se levou em consideração, é um conhecimento raso. Calma, a gente tem que entender. Mas também tem algumas que são canceladas até com razão, porque tem opinião que não deve se dar, né? Nem toda opinião deve ser... Você acha que toda opinião
Deve se dar? Não, eu falo em relação a cancelar. Agora, a opinião não, eu falo em relação a cancelar as pessoas. Eu não acho que cancelamento seja um método legal, não. Mas aí é opinião minha também. Mas aí o cancelamento pressupõe, né, que você não vai dialogar. É igual aquelas pessoas que falam assim, aí não sei se está indo por outro caminho, mas é assim, quando você fala, olha, não assista tal emissora de TV, não, peraí, tal emissora de TV é a culpada do que tem de errado no mundo. Cara, o controle remoto está na tua mão, desliga. É isso. Ou seja, assumir um pouquinho da responsabilidade, né? E claro, não ouvir certas opiniões, se fechar para isso mesmo. É isso. Muito bem, mas a gente sabe, por exemplo, no Enem da vida, dependendo da opinião que você colocar, a sua redação vai ser desclassificada. É nesse sentido. Mas aí a gente vai complementando assim, conforme as aulas... Porque certas opiniões são crimes. Esse é o problema, são crimes. É aí que a gente vai chegar. Gente, se vocês não sabem, a aula é ao vivo, e eu e Mauro que a gente fica nesse debate que é uma maravilha, porque a aula de argumentação é para debater. Exato, precisa debater aqui, vai começar a virar, né? E é super interessante, porque é um ping-pong, imaginando que... Eu já falei para eles ontem, às vezes eu imagino que o Mauro é um aluno falando comigo e vice-versa. Eu sou aqui aluno e o Mauro professor. Tá ótimo isso, tá ótimo esse debate. A gente trazendo as coisas do chat é maravilhoso. Mas a gente vai voltar para os textos que estão no caderno do aluno. Os professores terão esse caderno logo menos. Tem professor que fala no chat, ai meu Deus, quando acabar o terceiro trimestre a gente vai receber o material. Vamos ter uma calma, vamos ter uma espera, que esses slides, pelo menos, vocês vão ter lá no Drive. Então, vocês podem pegar esses textos e trabalhar com os alunos. Na tela, leitura do texto 1, que está lá no caderno do aluno, mas é a continuação. É a situação de aprendizagem 2 que a gente começou na aula anterior. Eu não vou ler tudo, eu só vou ler o slogan. Tem uma campanha publicitária aqui abaixo, gente, e para quem aí precisa saber o que tem de imagem, a gente tem um símbolo que são 3 mãozinhas assim em verde. Elas estão, parece que acenando, e aí está escrito em azul ali à direita. Nossa, está tão ruim, deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar aqui no computador. O que a gente tem ali ali em azul, Mauro, você consegue ver aqui. Brasil, o país do presente, do outro lado, ser professor da futuro. E aí são 3 alunos com a mão levantada, uma pessoa à frente com os braços cruzados, um homem também jovem, mas com os braços cruzados, e o slogan lá em cima. O que está escrito no slogan, Mauro? Profissão professor. Faça essa chamada com seus alunos. Tá, gente, a gente leu. Chat aberto, responda aí pra gente. Qual é a relação entre a foto e o título da campanha, gente? Profissão professor. Faça essa chamada com seus alunos. Vocês viram que tinha umas pessoas lá atrás e tinha uma pessoa de braços cruzados? Outra, embora todos os personagens sejam jovens, você consegue sugerir qual deles seja o professor? Por quê, hein? E vamos de novo que eu vou voltar lá. Observe que o cenário, embora esteja relacionado à chamada, esse cenário não acontece dentro de uma sala de aula. Por que será? O que você pensa sobre a escolha desse cenário? E eu vou voltar e vou fazendo as perguntas enquanto o chat está correndo aí, o Mauro está vendo. Vou repetir as perguntas. Qual a relação entre a foto e o título? A Lívia disse que o de braços cruzados parece ser o professor. Bora lá, é a pergunta da B. Embora todos sejam jovens, qual é o professor? O de braços cruzados. Isso. Por quê? Porque ele está à frente e os outros que estão atrás, como estão, hein, gente? Com as mãos levantadas. Eles responderam que estão com as mãos levantadas? Não fui eu no embalo. Mas teve gente que falou. Colocaram, não cheguei a ver isso, mas colocaram. Gente, e qual a relação? Isso, o Paulo falou isso, chamada, as mãos levantadas. Obrigado, Paulo. Qual a relação dessa foto dessas pessoas, algumas com a mão levantada e outro ali que parece ser o professor? Profissão, professor, faça esta chamada. Vocês conseguiram entender? Qual a relação? O Fabrício diz na letra A, perguntar, há uma interação entre professor e aluno. E na B, ele diz que o de braços cruzados, né? Que a pergunta é, embora todos os personagens sejam jovens, qual deles você será ser professor? Ele falou que eu... todo mundo está nessa pergunta, gente. Né? Agora, e a primeira e a última? Gente, só a última. A do cenário, né? A última. Por que eles estão... Por que tem árvores? Por que tem céu? Por que eles estão assim nesse cenário? Parece que estão num parque. Alguém consegue falar pra gente? Vamos ver...
Ah, já teve gente que respondeu aqui, olha. As pessoas que estão com a mão levantada é porque querem ser professor. Isso foi a professora Célia. Essa é a relação do slogan, faça esta chamada. Profissão, professor. E aí 3 alunos, eu. Isso eles querem, toparam. Mas e por que eles não estão dentro de uma sala de aula? É a última vez que eu vou perguntar, por que eles não estão numa sala de aula? Opa, não precisa colocar na tela não. Gente, por que não estão na sala de aula? Bora lá. O Iago disse que quer incentivar os alunos a serem professores. Mas tem gente falando por causa do contexto da pandemia. Pode ser que eles estão fora da sala porque não podem estar. Aí tem aluno que já colocou aqui pra gente. Enfim, a hipocrisia. Não, por favor, né? Porque o professor está fazendo a chamada ao ar livre. Olha, o Pedro Puerta, adorei sua resposta. Como? O Pedro Puerta diz, porque o conhecimento é algo que não fica apenas na sala de aula. Ele foi filosófico. Muito legal, gente. Olha, coloca aí na telinha as respostas que estão lá no caderno do professor. Então, assim, vou falar rapidamente. A relação é sim. Os alunos que estão com a mão levantada estão respondendo, presente, eu quero ser professor. Na B, o professor é o que está no primeiro plano, não é? Porque os outros lá estão com a mão levantada. Então, o que está em primeiro plano demonstra que é o professor, porque tem ali a prova do seu protagonismo. E o que você pensa? Aí, essa imagem pode sugerir aos alunos que as aulas não acontecem dentro da sala de aula. É essa a resposta que está lá no caderno do aluno. Isso. Tá bom? Vocês printando aí para responder depois. E eu vou falar sobre a atividade 2 já. Vou pegando o gancho. O apelo visual versus o jogo de palavras. Note que, além do forte apelo visual, a linguagem verbal construída pelo autor é bastante importante. Sendo assim, responda as questões. A. O título da campanha, Profissão Professor. Faça esta chamada com seus alunos. Ela tem sentido literal ou figurado? O Pedro já responde aqui, viu? Ele fala figurado. Pedro Henrique, né? Isso, ele mesmo. É aquela chamada que a gente pensa do diário? Não, não é aquela chamada, é outra chamada, é a chamada de chamamento, né? Muito bem. E o que você entende no jogo de linguagem realizado pelo autor? Brasil, país do presente, ser professor da futuro. Hein, gente? Fala pra gente. Brasil, país do presente, ser professor da futuro. E aí, galera, agora, eu já percebi que é sentido figurado. Pode parar, já vai responder isso. Eu quero que vocês me falem, o que você entende nesse joguinho aí? Brasil, país do presente, ser professor da futuro. Eu não vou falar nada, minha opinião, hein? Que os professores formam todas as outras profissões, é o que diz o Rafael. Olha, que legal, hein? Que legal. E aí, tem mais? Ai, meu Deus, a Naomi já falou aqui. Eu entendo por, enfim, a hipocrisia. Não. O Jonatas, leva a sério, o Jonatas ele diz o seguinte, ele disse, quer dizer que ser professora ajuda a formar outros futuros. Né? Olha, que lindo. É o que diz o Jonatas. Muito bem, muito bem. Olha, a professora Raquel participa também. Professora Raquel, um grande abraço. Ela diz, é uma chamada para a vida, para a profissão. Olha, eu não peguei aqui o nome da pessoa, mas assim... pois vai ajudar o Brasil a ter mais professores no futuro. E aí, bora aí na tela, vamos já conferir as respostas para a gente discutir mais adiante outras questões. Olha lá, tem sentido figurado, pois na verdade o que se pede é que o professor incentive seus alunos a serem também professores. E esse joguinho de palavras aí, país do presente, ser professor da futuro, é que o autor da campanha utilizou as palavras presente e futuro para deixar claro que as autoridades hoje já estão pensando no futuro da educação. Isso pensando com a cabeça do autor, mas todas as interpretações foram possíveis, a gente viu aqui, né? Depois que o texto é posto a público, né, a interpretação cabe a quem está lendo. Embora, né, não dá para fugir muito do que o texto está ali, né? Isso. É o que ele diz. Isso. Aí agora uma polêmica. Agora Opa, eu quero ver. Mais uma? Vamos lá, mas então. agora eu quero... Vai ser polêmica pra gente, não é? Porque eu quero Sim. ver as respostas de vocês. Vamos lá. Na tela. Ai, meu Deus. Somente pelaquela leitura da imagem, que a gente não foi lá ao fundo, porque tinha um texto. Só lendo o slogan e o título da campanha, você foi convencido a ser professor? Apenas com o slogan, com a imagem? Brasil, país do presente. Ser professor da futuro. E, professor, faça essa chamada com seus alunos e vendo ali aquelas pessoas com a mão levantada. Eu quero, eu quero. Você foi convencido a ser professor, Nossa, hein, uma gente? chuva de não Eu muito, sabia. não.
Tava Eu até quero ser com medo. professora, assumiu aqui quem falou que quer ser professora. Nossa. Mas assim, tudo bem, eu também quero. Mas com o slogan e com aquele texto, você se convence a ser professor? Nossa, eu tô aqui, never, never, never. Meu Deus do céu, gente, eu tô rindo aqui. Porque eu tô lembrando da minha adolescência. Eu sou de uma família de professores aí, meus tios às vezes me assistem e tal, minha mãe, gente, todo mundo. Você nasceu para ser professora também. E eu não falava não quando eu tinha a idade de vocês, gente. Ai, não adiantou nada. Olha, a Manuela falou aqui, não convenceu. A campanha não me convenceu, mas sim, meu sonho é ser professora. A Clarice diz o mesmo. A Clarice diz aqui, olha, não, mas sonho em ser professora de educação física. Mas aí vocês lembraram, não é? Que o nome da aula se chama Esse Texto Quer Te Convencer. Ele quer te convencer de alguma forma. Estou tentando passar para frente e o meu controle não está. Pode passar para a próxima, por favor? Aí a gente vai agora sistematizar a aula, tá? Porque uma coisa é fato, outra coisa é opinião. Isso, falamos sobre isso o tempo inteiro, né? Agora vamos lá, organizar tudo direitinho. Vamos organizar na tela para vocês. Então, bora lá, gente. Existe o fato, existe a opinião, tá bom? Fato é uma coisa mais objetiva. O fato, ele é objetivo. Vamos dizer até concreto? A opinião é subjetiva, né? É abstrata. Fato refere-se a algo que realmente aconteceu. A opinião é a maneira de olhar esse fato. O fato eu posso comprová-lo. A opinião não. Não preciso comprovar, eu só emito. Isso. Não é? Na maioria das vezes. É o perigo às vezes dela, né? Qual é o fato, hein, Mauro? Se teve aquela campanha por parte do Ministério, qual foi o fato? Da campanha, o Brasil precisa de mais professores. Pois é, isso a gente também ouve, não é? Enquanto professor, Sim. A gente ouve. Gente, precisa de professor ali, acolá e tal. O Brasil precisa realmente de mais professores. Mas eu posso ter uma opinião sobre isso. Qual que é? O jovem de hoje não quer ser professor. Eu acho que pode ser, porque ninguém se convenceu ali. Sabendo que o governo está pedindo para que os professores incentivem os seus alunos a serem professores. E eles aqui colocaram, não me convenceu. Eu acho que o jovem de hoje, isso é a minha opinião. Precisa de um convencimento maior, precisa de mais argumentos. E aí, gente, a gente foi levado a entender que fato é o que realmente eu posso provar. O Brasil precisa de mais professores. Tanto precisa que muitas vezes abrem-se editais aí de concurso e abrem-se outros e outros e outros e não se completam as vagas. Vocês também sabem, isso é um fato. Às vezes vocês vão para a escola, eu fiquei o ano inteiro sem professor de física. Como é difícil ter professor de física, não é, professor Mauro? É uma área complicada. É uma área, porque quem faz física quer trabalhar com outros setores e não dentro da educação. Mas aí foi a minha opinião. A minha opinião que eu coloquei lá. O jovem de hoje não quer ser professor. Baseada no meu achismo, baseada no que vocês responderiam no chat, mas eu posso estar errada, não posso? Sim, mas se a gente for até um certo número, olharmos em dados concretos e vermos, por exemplo, uma lista com os professores de determinado estado, olha, temos 10 mil vagas e apenas 2 mil professores. É um fato, faltam 8 mil professores, isso é um fato. Agora, a opinião, olha, é necessário que se contrate, é necessário que... Sem provar, né? Sem provas. Sem provas, é necessário que abram novos cursos, tudo isso é opinião. O fato ali olha, precisam de professores, ou seja, o fato a gente comprova, a opinião é algo que você pensa a partir do fato. Eu peguei aqui, eu vou pedir para a produtora Marília, passa o próximo slide, por favor, que eu não estou conseguindo passar aqui no meu controle. No próximo slide, eu peguei um texto capcioso, que é um poema que eu gosto muito, Ricardo de Fernando Reis. Pessoa, mas foi pelo heterônimo de Ricardo Reis. Nossa. Então, bora lá. Você pergunta para mim, tá bom, Mauro? E a gente vai fazer, porque cada estrofe representa um diálogo. Bora lá. Olá, guardador de rebanhos, de Ricardo Reis. Olá, guardador de rebanhos, aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa? Que é vento e que passa, e que já passou antes e que passará depois. E a ti, o que te diz? Muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas, de memórias e de saudades, e de coisas que nunca foram. Ah, nunca ouviste passar o vento? O vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti.
Presta bem atenção só no que está em azul e em verde. O guardador de rebanhos, que a gente sabe é uma figura ali, o Ricardo Reis, ele é bem pautado na realidade, não é, Mauro? Isso. Ele fala, o guardador de rebanhos está em todo esse livro aí do Ricardo Reis. Ele fala, gente, o vento diz que é vento e que passa, que já passou antes e que passará depois. E o que está passando ali pela estrada fala o quê? Muita coisa mais do que isso. Fala de muitas outras coisas, de memórias e de saudades e de coisas que nunca foram. E aí volta para mim, um guardador de rebanhos muito irônico e fala, você é um mentiroso. Ele não falou nada disso. Quando eu vejo passar o vento, eu só vejo o vento. Então, assim, nesse poema de Fernando Pessoa, eu enxergo muito bem que o guardador de rebanhos, ele fala do fato. O fato é que o vento vem e ele passa. Você sente o vento para lá e para cá. Esse é o vento. Agora, a pessoa que vai basear-se no que ela acha, nas coisas que são mais subjetivas, gente. Você precisa entender o que é o subjetivo quando a gente fala em língua portuguesa. A interpretação subjetiva é essa coisa de falar, o vento me fala das memórias e das coisas lindas. O vento me traz saudades. O vento me de uma traz época saudades. mais fácil. Quando o vento passa no meu cabelo, olha, eu percebo que a vida está passando. O guardador vira, para de ser mentirosa. O vento apenas venta. O vento apenas venta. Ele está ventando. É isso. Só está ventando, para então. Ele está muito calcado na realidade, no objetivo, que passa. Isso é o fato. A opinião é tudo aquilo que vem, que não é palpável. Vocês entenderam? Fato e opinião, entendendo agora, a gente consegue acumular os outros temas e conceitos para a gente chegar bem legal quando a gente for escrever o nosso texto argumentativo. Tem um exemplo legal, posso falar? Pode falar, Por exemplo, pode passar tá aqui um exemplo aqui, olha. Isso. Esse computador custa R$2.000. Boa. Caro ou barato? Que pergunta, hein, cara? Não sei. Depende, olha. Depende. O fato é, custa R$2.000. Eu não sei o preço disso aqui, pelo amor. Mas assim, R$2.000. A opinião é caro ou barato. Olha, para um pode ser caro, para outro pode ser barato. O vento, ele está ventando aqui, né? A nossa opinião sobre o vento é outra coisa. Boa, gente. É muito subjetivo ser caro ou barato. Depende. Para mim é caro. R$2.000 é caro. Para mim também é caro, porque a gente fala, você não pode gastar, né, uma boa parte do seu orçamento para comprar uma coisa só. Na minha opinião, então, pra gente, professor, na minha humilde opinião, aquilo que eu não compro à vista é caro. Então, quase tudo. Então, verdade, vamos lá. Verdade. Vamos lá, Meu então. Deus, a gente quer que eles sejam professores, Mauro. Não, é barato, isso aí, é baratinho, vamos lá. Fala assim, Baratinho. vamos ver aí Vamos na lá, tela, então. vai. Os caminhos da argumentação. Professores no chat, nos defendam. Ser professor é muito bom. É muito bom, é muito legal, eu gosto, é bem legal. Os caminhos da argumentação. Gente, argumentar é o raciocínio que utilizamos para demonstrar ou comprovar uma proposição, realizar uma reivindicação e assim convencer o outro indivíduo. E aí, assim como tem esse termo, eu fui lá e especifiquei o que é proposição e o que é reivindicação. Proposição é uma sugestão. Vem da palavra proposta, que se faz sobre alguma coisa. Então, eu posso dar uma proposta para você, Mauro. Se eu te disser que esse computador é o mais rápido do mercado, que você vai conseguir fazer essas aulas muito mais rápido por causa dele, você acha que 2.000 é caro? Por 2.000, aí fica barato. Porque ele tem 2 teras de memória. Ele tem o processador melhor do mundo por R$2.000. O custo-benefício, tá, perfeito. Eu já fiz uma proposição aqui, dei uma sugestão, como que eu faço para convencê-lo. E a reivindicação ocorre quando um grupo se mobiliza a fim de exigir algo ou buscar a solução para uma problemática aí. E aí, coloca aí na tela, eu já vou emendar. A reivindicação. Coloca na nossa tela, próximo slide. Agora tá funcionando, desculpa, gente, agora funcionou. Bora lá. E aí, o próximo slide é aquela partezinha que estava ao longe lá da campanha, que é o texto que o Ministério da Educação fez para reivindicar, para tentar nos convencer a sermos professores, tá bom? Então, para a sua melhor visualização, a gente tentou ampliar. Mesmo quem está aí com o chat é pequenininho, então a gente vai ler. Quer ler, Mauro, por favor? Claro, leio sim. O Brasil do futuro chegou. O desafio a irmos mais longe, rumo a um país cada vez melhor para todos. E o caminho para isso é investir mais em educação e na valorização dos professores. Os que já estão em atividade e os que já virão.
Inclusive, novos benefícios já estão sendo incorporados à profissão, o que também é bom para você. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está fazendo esse trabalho. Converse com seus alunos sobre essa profissão, estimule os interessados, divulgue o link serprofessordafuturo.com.br e baixe o PDF do cartaz e do folheto no site para divulgação em sua escola. O Brasil precisa de mais professores e também de você. Participe dessa chamada. Olha, gente, agora, né, eles fizeram um texto para te convencer. O chat está aberto? Eu vou fazer aquela pergunta anterior, antes da gente fazer o exercício. Agora que o Mauro leu com tanta empolgação esse texto que ele foi feito ali, né, para te convencer, te convenceu? A Jennifer disse que sim. Esse sim me convenceu. Ah, não, mas tem vários não. Ah, mas a Jennifer foi o que eu peguei primeiro. Maria Gabriela, ainda não. Ainda não. Meu Deus do céu. Não, melhor não. Sim, peraí, peguei um sim. A Júlia Corrêa fala sim. Abraço, Júlia. É isso tá aí. Bom, então. E aos demais, olha, sempre há um argumento que pode te convencer. Viu? Eu acho que esses que estão falando esse sim, eles querem ser lidos aqui. Eu acho que Beatriz, eles estão querendo... esse talvez. Nossa, teve alguém que gritou. Não, quem foi você que gritou? Tá bom, tudo bem. Presta atenção aí na telinha. A gente já está acabando a aula, sempre assim, né? Aula de argumentação, a gente tem que argumentar. Então, sobra pouco tempo para a gente ler. Se a gente estivesse em sala de aula, essa aula daria vários dias. E o que vai acontecer? Eu vou acabar pegando com vocês de novo aquele outro texto, possivelmente na revisão, e vou pedir para a gente colocar lá naquela lousa para eu marcar as coisas que estão dentro dele. O que tem dentro daquele texto? Eu tenho tudo isso daí que está no quadro. Lá no exercício do caderno do aluno na situação de aprendizagem 2, você vai ser convidado a separar dentro daquele texto onde está o fato, onde está a opinião, o argumento 1, o argumento 2, a reivindicação e a proposição. Como aqui no Centro de Mentes a gente tem aquela aula de 40 minutos para fazer 2 exercícios e ter todo esse espaço de diálogo que eu e o Mauro temos, não dá para fazer tudo. Então eu já preenchi para vocês aí o fato. O Brasil precisa de mais professores. A opinião. O caminho para isso é investir mais na educação e na valorização. Isso é uma opinião do governo, hein? Sim. Veja bem, hein, Mauro? Eles acham que investindo mais na educação e na valorização, os jovens vão querer ser professor. Mas você acha que isso está pautado numa coisa objetiva? Não. O governo pode investir, valorizar e mesmo assim os jovens não. Eu prefiro ser youtuber, não é? Sim. É uma opinião, claro, é uma opinião. Do Ministério. Uhum. E aí a gente teve várias apresentações de argumento. Eu tirei um, se vocês puderem indicar, o que seria um argumento, hein, gente? É quando eu vou lá e tento convencer. Tento convencer primeiro dizendo que o governo está fazendo já esse trabalho. Pode confiar. E aí eu já vou passar para a próxima, que senão não vai dar tempo. Próximo slide, a gente tem aqui, ó. Argumento 1. Novos benefícios já estão sendo incorporados à profissão. Olha que legal, Eles hein? querem me convencer a ser professor. Aí, Novos benefícios. Que serão esses benefícios, hein? Falta aprofundar esse argumento, falar quais são. Mas ele só jogou um argumento. Um argumento, gente, é algo que quer te convencer, tá bom? Isso. E a reivindicação? Reivindicação é quando eles vão pedir, geralmente com verbos no imperativo, vão reivindicar. Ei, professores, conversem com seus alunos sobre a profissão. E a proposição é, gente, vai passar muito rápido, óbvio, não é? E no chat aqui, eu vou até colocar rapidamente que os verbos conversar, estimular, divulgar e baixar, no texto, eles estão... Eu nem vou pedir para vocês colocarem, eu vou só dar a resposta. Eles estão no imperativo, só para a gente fechar o assunto. Quando eu vou fazer a minha reivindicação, os verbos se manifestam como ordem, pedido, conselho. Então, prestem bastante atenção que dentro do texto publicitário, a gente já sabia que tinha verbo no imperativo, mas aí eu posso trabalhar toda uma argumentação para tentar te convencer. E o que a gente aprendeu na aula de hoje, então? A diferenciar fato de opinião. Depois, estudamos que uma campanha publicitária desenvolve a argumentação também para convencer seu público-alvo. Trouxe primeiro a argumentação numa campanha porque a gente já sabia como era esse tipo de texto, esse gênero.
Reconhecemos que a reivindicação e a proposição são estratégias textuais argumentativas. A gente, obviamente, vai falar muito mais, a gente vai ter aula só sobre isso, tá bom? E lá no caderno do aluno, eles colocaram esse quadro, que eu vou deixar aí agora, se vocês puderem printar. Tem o tema, a advertência, o conselho, alguns argumentos sobre uma proposta que vocês podem fazer aí com seus professores, criando uma campanha que aborde as consequências provocadas por um problema que em sua escola que interfere no aprendizado dos alunos, e aí vocês vão solicitar providências. Não se esqueça que um texto reivindicatório tem que conter tudo isso. Tem que conter um conselho, um argumento, as propostas. Bom, professores, vocês podem pegar, que vocês sabem, que vocês têm esses slides aí em mãos, trabalhar com os alunos, mas depois da semana do recesso é que a gente vai mergulhar de cabeça em reivindicação, argumentação, proposição, tá bom? Na tela vai ficar para vocês aí o QR Code e o link que vocês podem digitar em qualquer campo do Google para contar pra gente o que vocês acharam da aula que vocês acabaram de assistir. Podem colocar lá sugestões, críticas, a gente vira e mexe, tá lendo e trazendo o que vocês pedem para a aula, tá bom, gente? Bom, Mauro, a polêmica tá só começando, tá sentindo, tá fervendo o chat, tá fervendo aqui. Tá fervendo e aulas de polêmicas, né? Sim. Vamos debater muito mais. A argumentação é assim, não é? Não fique com medo. A aula de amanhã vou ter uma convidada especial, a gente vai falar sobre um tema que vocês pediram nesses QR Codes, várias pessoas que foram lá colocar, não vai falar sobre figuras de linguagem? Vou tratar amanhã sobre isso e a gente volta sobre texto argumentativo depois da semana do recesso. Gente, muito obrigada pela aula, Mauro, obrigada. Pela moderação, pela aula, por tudo. Gente, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.